Voltamos a falar agora sobre a renúncia do Papa. Eu converso com o professor de teologia da PUC de São Paulo, Rafael Rodrigues da Silva. Olá, professor, bom dia para o senhor. Obrigada pela participação aqui na Record News. Professor, o Papa anuncia a saída do cargo por problemas de saúde. A notícia era esperada ou realmente pegou todos de surpresa? De certa maneira, ela pega de um ponto de surpresa, porque você não tem nenhuma notificação de que o Papa vai renunciar por problemas de saúde, porque você não tem nenhuma articulação de que ele tenha tido problemas de saúde ou que esteja com algum problema de saúde tão grave, né? Por outro lado, né, ele vai entrar para a história dos papas como um dos, né, que vai renunciar ao cargo, ou seja, e vai abrir algo que está aqui dentro dos direitos, né, de alguém que assume tal cargo, de poder renunciar, né? Então, ele vai entrar como o primeiro, ou um dos únicos aí na história, de que renuncia ao pontificado sem ter, assim, algum problema mais sério, ou que esteja aí totalmente debilitado. Então, ele, em consciência, ele vai e anuncia essa sua renúncia, né, do pontificado, né? Então, agora, professor... por outro lado, isso pode ter aí o que eu estava querendo dizer, né, de que há problemas políticos ou grandes questões ao redor do seu pontificado. Então, de certa maneira, o grande conflito entre grupos, jogo de interesses, questões políticas aí tão fortes, né, que tenha levado a essa renúncia do seu pontificado. Ou seja, então, no fundo, você tem aí algum problema ou grandes questões internas dentro do Vaticano que leve a essa renúncia, né, então, o senhor disse que ele entra para a história como um dos que acabaram renunciando. Ou seja, mais papas renunciaram, assim como Bento XVI? Isso, mas outros papas renunciaram por pressões fortes políticas, né? E que você tem aí até mesmo conflitos violentos na história, como no período de Gregório II, e assim vai. Então, você tem aí no Papa Bento XVI uma renúncia anunciada com antecedência e que você não apresenta aí quais são os reais motivos dessas questões políticas e, pura e simplesmente, ele anuncia a sua renúncia dizendo, olha, eu, em consciência, eu chego à conclusão de que eu não tenho mais condições de assumir o cargo. E assim vai. Então, no fundo, coloca em mistério toda a questão dos reais motivos da sua renúncia, né? Que no fundo, a gente pode até tentar aí discutir se seja problemas totalmente políticos ou se seja questões mesmo de saúde, mas você não vai ter nenhuma resposta clara sobre sobre o real motivo dessa renúncia, né? Sim. Quando então, o senhor por isso ele entra como primeiro nessa história toda, porque no fundo ele anuncia a renúncia dentro daquilo que ele está dizendo. Eu não tenho mais condições de estar estar à frente desse cargo. Sim, ele acaba colocando os motivos de saúde, enfim, físicos, inclusive, como motivos da renúncia. O senhor chegou a apontar aí fatores políticos. Que fatores políticos poderiam ser esses? Aí você tem, evidentemente, conflitos, o jogo de interesses dentro do próprio Vaticano. Ou seja, você tem, de certa maneira, em toda a história do Vaticano, o conflito entre grupos mais moderados, grupos mais conservadores. Então você tem um jogo de poder tão forte dentro, é claro, do próprio Vaticano. E ele pode ter sofrido, então, pressão por essa briga entre poderes dentro do próprio Vaticano? Isso pode estar aí por detrás, mas o que eu digo, né? Isso jamais vai assim... Vai vir à tona. Vai vir à tona, porque no fundo o que o Papa coloca e apresenta nessa sua carta dizendo, olha, eu estou renunciando porque não tenho condições, não vejo condições para continuar nesse cargo.
Sim. Então, isso, de certa maneira, ele entra para a história como o Papa que renuncia e que deixa o cargo e que, no fundo, é o direito de todos, porque, no fundo, ele está dizendo, ó, eu estou me aposentando. E ele não pode sofrer nenhum tipo de punição... Alô? Oi, professor? Professor? Não escutei. Oi, ele não pode sofrer nenhum tipo de punição por causa dessa escolha. Não, é porque está no direito dele. Sim. Ele não tem punição alguma, né? De certa maneira, ele vai ter peso forte na escolha do próximo Papa, né? Mesmo que ele não tenha, ele tenha renunciado, vai abrir todo o conclave para poder fazer a escolha do novo, mas no fundo o seu jogo político, toda a sua influência vai ter aí um papel decisivo na escolha do próximo.